Amigos e amigas do canal, nós vamos começar hoje uma série de tutoriais que aborda diversos assuntos. Como nosso canal é um canal de utilidades e de generalidade, nós vamos falar assuntos diversificados. E o assunto de hoje, deste vídeo, é universos paralelos. Também podemos chamar multiverso, sistema multidimensional. Então tem vários significados. E eu vou dar uma concepção, a minha visão, a minha concepção de universos paralelos. E que, para facilitar o entendimento, eu vou chamar de teoria do sistema multidimensional. Então nós estamos vendo aqui uma imagem que eu retirei aí da internet, onde a gente vê a conjuntura dos mundos Brana. Então Brana, nesse caso aí, é uma abreviação de membrana, quando a gente fala de dimensões. Nessa imagem é como se tivesse apenas duas dimensões, para facilitar aí a visualização. Mas na realidade é um sistema tridimensional. A Brana é tridimensional. Então estamos vendo aí partes finitas, está delimitada aí partes finitas das branas, porque elas podem se estender infinitamente. Isso aqui eu tirei aí da teoria M da existência de branas. Mas eu fiz essa introdução aí para me chegar agora que eu vou mostrar aqui o esquema que eu montei para explicar aí a minha visão, a teoria do sistema multidimensional que eu criei. Então aqui a gente vê nesses blocos aqui azul, de cor azul forte, grupos de 41 dimensões. E nessa cor aqui mais alaranjada, nós temos zonas mortas, que possui aí, eu acho, 4 dimensões. Então eu elaborei aqui essa minha visão desse sistema para explicar que nós, aqui, com todo o universo que nós temos, que nós conhecemos, todas as estrelas, e aí decorre as galáxias, até onde nós estudamos, os físicos, os cientistas estudam, até onde os telescópios que são lançados chegam, e até mais adiante, onde não se alcança, nos pontos extremos do universo, tudo está aqui nesse componente, que se trata de um componente, que a física já fala muito disso, que é apenas um componente no sistema multidimensional, e eu chamo de zona morta. Então até vou explicar por que eu chamo de zona morta. Eu chamo esse componente aqui, que eu falei, que é todo o sistema que a gente estuda, que a gente tem consciência, eu chamo de zona morta por cada limitação. Não é que seja uma coisa que esteja morta, mas é porque numa zona morta há um limite. Assim é quando se fala do mar, que a gente tem as zonas mortas no mar, porque ali tem vida, mas há um limite ali na vida, a vida ali está limitada. Assim nessa zona morta, por causa do efeito dessas 4 dimensões, então há um limite aqui. Um limite que não ocorre da mesma forma aqui nesse grupo de 41 dimensões, que é um ambiente mais dinâmico. Então eu até elaborei esse grupo aqui de 41 dimensões, mas tem um significado. Esse número 41 aí é porque é somente com esse grupo de 41 dimensões que se permite um dinamismo para que a vida tenha uma fluência, tenha um ambiente mais dinâmico, um ambiente onde as coisas possam ocorrer mais rapidamente, onde até o pensamento também do homem possa criar
as coisas, né? Porque aqui na zona morta, nesse ambiente que nós estamos, que eu chamo de zona morta, essas 4 dimensões, ela incide, limita até o pensamento do homem, que a coisa mais importante que nós temos é o pensamento. É onde se cria coisas magníficas, mas esse limite aqui, das 4 dimensões, nos impede muito. Então por isso eu chamo de zona morta. Já que nesse grupo de 41 dimensões, os universos são mais evoluídos, né? Os universos aí são mais evoluídos. Então aqui eu falei dos mundos branas, porque é um conceito que já leva aos universos bolhas. Então é como se aqui essa zona morta estivesse numa bolha, e aqui o grupo de 41 dimensões tivesse também aí outra bolha muito maior. Uma estrutura muito maior. Então por isso que eu fiz aqui maior. Então, já a física, nós que estudamos aí, os físicos também, já tem o nosso universo aí como somente um componente numa realidade muito maior. Isso aqui é uma visão macro, porque eu não vou entrar nos detalhes pormenores. Isso aqui é uma visão macro da coisa que eu estou dando. Então, como é que eu cheguei até isso aí? Eu vou explicar aqui como eu cheguei. Aqui nessa imagem vocês podem ver os grupos de 41 dimensões paralelamente. 4 grupos de 41 dimensões. Por que eu falo 4 grupos de 41 dimensões? Porque no sistema multidimensional finito, há um número finito de componentes. Então, a minha ideia é que num sistema multidimensional finito, nós temos 3 zonas mortas que vão ficar intercaladas entre esses grupos de 41 dimensões. Então, para isso, eu coloquei aqui 4 grupos de 41 dimensões. Então, esses grupos aqui, eles podem também ter divisões. Eu acredito que aqui deve ter uma divisão aí em 2 subgrupos de 20 e 21 dimensões, respectivamente. Dentro desse grupo de 41 dimensões, as dimensões estão divididas em subgrupos de 20 e 21. Porque há aí um sistema de controle, né? Isso aqui é uma visão do sistema multidimensional como um projeto. Porque hoje nós temos que ter essa visão que não se trata de uma coisa assim do acaso, simplesmente de uma explosão. O Big Bang é importante, mas aqui no meu sistema aqui que eu elaborei, o Big Bang, ele não tem aquele mesmo glamour. Porque aqui nós estamos falando de universos, componentes que estão envolvidos em bolhas que podem ser deslocadas. Então, eu acredito que no início, em algum ponto, né, essas zonas mortas, elas estavam no final do sistema. E aqui estavam os grupos de 41 dimensões. Esses grupos de 41 dimensões é como se fosse a joia da coroa. Se nós estivéssemos falando aqui de continente, é como se fosse a Europa. Podemos dizer aqui que temos 4 Europas e aqui 3 Oceania. Eu não entendo muito bem de geografia, mas digamos assim, uns continentes menores, né? Então, essas 3 zonas mortas, elas foram deslocadas para intercalar esses grupos de 41 dimensões. Tem um espaço aqui, ó. Então o que acontece? Esse espaço tem que haver, porque se você vai fazer um deslocamento,
que na física, na teoria da física é possível, porque trata-se de componentes de universos bolhas, é possível que haja esse deslocamento. Mas quando vamos fazer um deslocamento desse, o componente que está sendo deslocado, no caso a zona morta, ela não pode vir e ficar aqui esperando ter uma passagem, ou então forçar a passagem. Não pode. Porque não pode haver esse choque, senão vai abalar até a estrutura dentro dos universos, os universos que estão dentro daquele componente. Então tem que haver já o espaço necessário para o deslocamento se dar de uma forma natural. Então, esses deslocamentos aqui, eles preencheram esses espaços entre os grupos de 41 dimensões. Então, por que é que ocorre isso? Você vai trabalhar a primeira parte principal como um projeto. A parte principal aí, as partes principais, os componentes principais são os grupos de 41 dimensões. Então, essas zonas mortas, elas ficaram aqui no final do sistema. Mas aqui no final do sistema, elas não tinham condição de se expandir, de ter dinamismo, de acesso, de controle, de tantas coisas, que foi o necessário, não sei se foi um projeto que já estava nisso, mas foi necessário intercalar ela entre os grupos de 41 dimensões. Isso ajudou a facilitar os níveis de controle e de acesso aos universos paralelos de mais dimensões. Isso foi bom para os universos que estão aí, para os habitantes da zona morta. Isso foi uma coisa muito importante. Então, por isso que eu digo, como num jogo de tabuleiro, onde as peças podem ser deslocadas, ocorreu isso aqui. E assim falando, a grosso modo, entendeu? Então ocorreu isso aqui. Isso aqui eu estou dizendo, como eu já expliquei, trabalhando em cima do universo, um sistema multidimensional como um projeto finito. Porque projeto, nós sabemos que projeto tem começo, meio e fim. Porque se isso aqui for infinito, também são infinitos componentes, infinitas partes. Então, eu estou trabalhando de forma que seja um projeto e que seja um sistema finito, multidimensional. Então, essas zonas mortas, elas foram deslocadas e ficaram aqui. Como eu disse, foi importante para a zona morta, porque facilitou o nível de controle, de acesso dos habitantes da zona morta, né? Então, essa perspectiva aqui, ela é muito importante, sabe? Porque, como eu disse, tem que haver aí o espaço, tinha que haver, porque também tem que haver a expansão tanto do sistema como do componente, certo? Porque, como eu disse, um componente não pode ficar aguardando e nem forçar a passagem. Tem que ter o espaço para ele expandir. Então, tem que ser um sistema matemático que tudo vão se expandindo para um não se chocar com o outro. Então, a expansão de um componente a ser deslocado, ele deve ser, né, essa expansão deve ser levada em conta em relação à taxa de expansão do conjunto. Então, a gente pode concluir disso aí, eu posso não concluir, é um questionamento que eu posso fazer. Eu posso me questionar assim: a taxa de expansão de um determinado componente em relação à quantidade de dimensões do ambiente, como é que funciona? Qual é essa taxa? Então essa taxa ela tem que estar ali, porque senão pode acontecer de esses universos aí serem comprometidos de um componente desse. Então a gente pode pensar como será essa relação, né? Assim, digamos assim, quanto maior o número de dimensões no ambiente, será que é maior a taxa de expansão? Por exemplo, a expansão é maior num grupo de mais dimensões, de 41 dimensões. Outro questionamento que eu posso fazer
será que essa quantidade aí de dimensões cria a perspectiva de universos muito maiores do que os que podem estar na zona morta? O universo que eu estou falando é como universos que tem vida, né? Vamos dizer assim, que tem vida. Porque dentro da zona morta pode comportar, a gente vê, né? O quanto é grande esse componente nosso. Então pode comportar muitos sistemas como o nosso, outro sistema, né? Então no grupo de 41 dimensões pode ter mais sistema. Então isso aí são perguntas que a gente se faz e que pode ser respondida aí por meio da análise do multiverso. Eu elaborei esse sistema aí para mostrar como pode haver esse deslocamento. O que é importante aí é que esse deslocamento aí pode acontecer pelo fato desses componentes estarem em bolhas. Então podem ser deslocados. Então é por isso que eu digo que é importante o Big Bang, é importante. Mas nós temos que levar em conta que o Big Bang ele pode ter acontecido em outro tempo e lugar. Ele pode não ter acontecido da maneira que a gente espera, pensa que foi aqui. Porque aqui, como num jogo de tabuleiro onde as peças podem ser deslocadas, não necessariamente ele ocorreu onde nós estamos. Então, perde um pouco aquele glamour que a gente tinha. Então, nesse caso aí, que eu quero deixar para esse universo paralelo, essa visão, para discussão, é que é um sistema muito grandioso. Porque só que, nessa perspectiva, nós temos 3 zonas mortas, 3 componentes gigantescos, como que a gente pensa que é só esse universo que nós temos, e de repente a gente se debate com 3 zonas mortas, 3 componentes como esse. É algo difícil de entender. É algo difícil de entender. Como é que a gente vai conceber uma estrutura dessa quando ninguém nem sabe que ela existe? Tudo está no campo da teoria. E o que é teoria? Teoria é uma coisa que ninguém pode provar. Certo? Tudo no campo da teoria. Da sugestão, da hipótese. Porque a hora que se prova, não existe mais teoria. Acabou. A teoria é quando não se prova. Quando não se pode provar. A teoria é algo dessa maneira. Então essa noção de multiverso está fora da testabilidade. É coisa mesmo de teoria. Então eu estou deixando essa visão aqui só para o debate, para discussão. Quero que ninguém tome como verdade. Isso aqui é um esquema que eu planejei para mostrar como nós podemos estar fazendo parte de uma realidade muito maior, muito grandioso, um projeto muito grandioso. Então, é isso aí. Então, quero pedir às pessoas que também têm alguma visão, entendem do negócio, aí deixe seu comentário, curta e compartilhe aí nosso vídeo.